Olá, alunos e outros, tudo bem com vocês? Sou a professora Isilda da Escola Professora Maristela Tucci. Hoje retornamos então com a nossa aula de arte. Na aula anterior, vocês aprenderam um pouquinho sobre a arte da pré-história, onde o homem fazia registros de suas ações cotidianas nas paredes das cavernas, a partir de pinturas, desenhos. Também aprenderam um pouquinho sobre a arte bidimensional, ou seja, a arte com duas dimensões, a altura e a largura, onde nós podemos observá-las, essa arte, também na arte rupestre. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a arte tridimensional, onde a arte tridimensional é caracterizada pela criação de obras com três dimensões, ou seja, a altura, a largura e a profundidade. Como a arte bidimensional, a criação tridimensional também é tão antiga quanto o próprio homem. Na pré-história, o homem modelou objetos de artes para fins mágicos, religiosos, assim como ferramentas para o seu trabalho, para a sua própria defesa. A escultura, como arte tridimensional, é mais representativa desde os tempos pré-históricos. Teve como inspiração fundamental a figura humana. Como eu já disse na aula anterior, assim como a arte bidimensional, a criação da arte tridimensional é tão antiga quanto o próprio homem. Na pré-história, eles trazem esses exemplos de pinturas artísticas nas paredes das cavernas, fazendo esses diferentes registros da época. Também nós vimos a arte pré-histórica bidimensional, que pode ser em desenho, pintura, fotografia, ou seja, coisas que não têm profundidade física. Ou seja, nós só podemos visualizá-las, mas não podemos dar a volta para ver ela de diferentes ângulos, de diferentes perspectivas. Como assim perspectiva, professora? O que é perspectiva? Perspectiva é a profundidade de como nós percebemos a distância, ou seja, um ponto de vista. Já na composição tridimensional, é aquela que além da largura e do comprimento ou profundidade, considera-se essa profundidade, tipo a escultura, a arquitetura, que você consegue dar a volta e ver a obra artística em diferentes ângulos, em diferentes perspectivas. Ao falarmos em três dimensões, em arte tridimensional, podemos dizer que o próprio espaço pode ser trabalhado. Isso quando nós fazemos uma intervenção artística no espaço físico, como por exemplo, uma instalação, uma arquitetura ou uma escultura, e colocamos no espaço físico, podendo visualizá-las em diferentes ângulos, ou seja, damos a volta por ela e observamos ela em formas de diferentes perspectivas. Como característica, a arte tridimensional possui três dimensões. Características de dimensões, altura, largura e profundidade, cujas formas podem ser geométricas espaciais, como por exemplo a esfera, que ela tem um formato de bola, isso podendo ser grande, pequena, de diferentes formas. Elas podem ser apreciadas de qualquer ângulo ou perspectiva, diferente das obras de arte bidimensionais, né? Como eu já falei, que podem ser vistas de frente, como visualizá-las somente de frente, como o quadrado, o retângulo, o triângulo e os círculos. Vejamos agora um pouquinho desse vídeo, onde vocês vão entender um pouquinho sobre formas geométricas espaciais. Neste vídeo vamos falar sobre sólidos geométricos, também chamados de figuras geométricas em 3D ou tridimensionais. Este é o cubo, uma figura geométrica de 6 faces, todas com o mesmo tamanho. O brinquedo cubo mágico, os dados e alguns tipos de caixas são exemplos de cubos. Este é o cilindro, um sólido geométrico com duas bases circulares opostas e paralelas. É possível encontrar essa forma em muitos objetos do dia a dia, como um cano, uma lata ou um copo. E este sólido geométrico, você conhece? Se disse cone, acertou.
Ao contrário do cilindro, o cone só tem uma base circular e a sua forma lembra um funil. Os cones de trânsito são um bom exemplo de cone, mas também é possível encontrá-lo na casquinha de algo bem gostoso. Agora, vamos ver um sólido geométrico bastante conhecido, a esfera. A bola é um dos exemplos mais clássicos de esfera, mas a lua e diversas frutas também têm formato esférico. Para finalizar, temos a pirâmide, cuja base pode ser triangular, quadrada, pentagonal, hexagonal, etc. Esta é uma pirâmide de base quadrada. Qual será o melhor exemplo de pirâmide que podemos encontrar, hein? Claro, as pirâmides do Egito. Esse exemplo é até meio óbvio, não é? Agora, como você irá desenvolver a tua atividade, observando nas formas o sentido que se dá o volume, fazendo-se perceber a altura, a largura e principalmente a profundidade. Você irá recortar e pintar algumas figuras geométricas. Depois você irá montar e encaixar essas figuras observando os volumes tridimensionais, ou seja, pode ser uma escultura ou uma instalação. Na atividade 1, você vai usar tesoura e recortar 4 pedaços de papelão em formato retangular e 4 formatos de papelão em forma triangular, todos com o mesmo tamanho. Depois você irá pintá-los, esperando secar, faz um recortinho ao meio e finalmente você irá poder montar a sua escultura em 3 dimensões coloridas. Na atividade 2, eu coloquei aqui um exemplo de que o homem desde sempre teve consciência da arte tridimensional. Vocês podem observar aqui na foto abaixo um conjunto de pedras conhecido como monolítico, que foi feito há mais de 5.000 anos atrás, no período da pré-história, chamado de Neolítico, ou seja, a pedra polida. Este monumento em 3D chama-se Stonehenge e está na Inglaterra. Então agora, observando a obra de arte também, o Mamoeiro de Tarsila do Amaral, você irá perceber e reconhecer algumas figuras geométricas também espaciais, ou seja, figuras não planas, mas com superfícies planas. E aí, na atividade 2, você irá desenvolver uma dobradura de um barquinho, ou outra dobradura que você queira, representando a arte tridimensional e colocará no espaço abaixo ali. Você pode pintar e colar no espaço abaixo, podendo complementar com desenhos, com colagens, esse acabamento da sua arte, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição.